Oi, pessoal! Eu sou a Babi Beluco e tá começando o último, não vamos ficar tristes, capítulo do Running Talks. Oi, Valerie, tudo bem? Oi, Babi, tudo bem? Oi, Paola, tudo bem? Oi, Babi, oi, Val, oi, pessoal aí de casa. Lembrando que vocês podem acessar esse episódio também na plataforma do Spotify. Infelizmente, hoje a gente vai começar o nosso último capítulo, mas nessa jornada do corredor, vamos ver se vocês se identificam com alguns sinais de se vocês já são um corredor ou uma corredora aí em casa. E hoje aqui conosco, quem está aqui conosco? Ele é ultramaratonista, triatleta, primeiro lugar no Uphill Marathon de 2021, fez em 9 horas e 42 minutos o Ironman de Floripa. E ele também é empresário, Pedro Simon. Uhul! Obrigado, meninas. Saúde. Muito bem. Muito Prazer estar aqui bem-vindo. com vocês. Todas as atletas aí fantásticas que eu já conheço aí de provas, de Instagram. Então, prazer. Obrigado, Cafeíne, também, por estar aqui. Esse projeto fantástico. E estamos aí, fechando esse último episódio. Então, a pressão tá grande, né? Pelo que eu imagino, pediram bastante emoção. E acho que a emoção, com algumas provas que eu participei, dá pra gente contar bastante coisa aí legal. Muito bom. E esse super currículo, conta pra gente como é que você começou no triatlon. Não é um super currículo, não. É, sim, Não, opa, tô Pio, começando aí. Bom, basicamente a corrida, né, na verdade tá na minha vida desde sempre, desde, sei lá, dos 15, 16 anos, eu tinha problema de peso, tava gordinho, colegial e tudo mais, e treinar, vou correr para emagrecer, sempre assim, pós-treino, venho de uma cidade do interior, então lá a musculação era sempre o esporte da cidade, e era sempre uma corridinha pós-treino pro abdômen. Simples assim, para tentar... Pra ficar sarado. Pra ficar sarado. Uma Tá. época era para emagrecer, depois eu conseguia, e era sempre para manter o abdômen, principalmente o verão. Então... Sempre projeto verão. Sempre projeto verão. A inverno, a corrida caía drasticamente. Eu acho que como qualquer pessoa que começa a correr, independente do propósito, eu sempre tive mais dificuldade no inverno. Mas, assim... E sempre corri, como eu lutei com a balança, então a corrida sempre esteve presente até de uma maneira mais, cara, obrigatória, assim, e tudo mais do que os meus amigos corriam, eu corria mais, porque eu estava sempre lutando um pouco mais com a balança do que eles. E aí foi indo, e aí eu treinei durante treino ainda com alguns amigos que tem um grupo no parque lá, e eles levavam os alunos para algumas provas de corrida e tudo mais, e... Quando eu comecei a correr, eu moro do lado do Ibirapuera, aqui em São Paulo, então, antigamente, né, não tinha muito acesso à internet na época, e eu ficava sabendo das provas, eu nem corria provas nem nada, mas eu passava na frente, saía de casa para fazer alguma coisa e via lá a faixa, domingo agora, prova, não sei, Maratona de São Paulo. Vai ficar interditado o trânsito. Exato, e as provas, a maioria das provas passam no Ibirapuera, então do lado da minha casa eu falava, hoje eu vou correr, não sabia o que era pipoca, não sabia, era totalmente sem intenção nenhuma, mas eu saía, entrava no negócio, corria alguns quilômetros aleatoriamente, Curtia a tudo vibe mais, ali assim, da não prova. tinha planilha, mesmo depois que eu comecei a treinar sério, Você fiquei muitos quando? anos. Que ano? Com 19 anos, eu lembro de ter feito um trecho da Maratona Internacional de São Paulo. Depois, acho que... Estamos falando aí de mais de 13 anos atrás. Comecei a fazer, depois corri meia maratona. Na Maratona Internacional de São Paulo, acho que um ano ou dois depois, corri uma meia maratona. Mas assim, nem sabia o que era uma meia maratona. Sim. Fui correndo e no fim deu lá uns quilômetros que eu nem sabia o que era por tempo, assim, não tinha relógio, não tinha celular que marcava, não tinha aplicativo na época, nada, era normal, sem nada. E aí foi indo, né? E aí, voltando, aí a galera do parque, aí do treino funcional que a gente fazia, organizava, colocava lá para os alunos irem, e nessa eu fui numa primeira prova de 21K, foi uma K-Series em Maresias. E eles estavam treinando para uma prova super tradicional de ultramaratona, que é meio que o começo da ultramaratona aqui em São Paulo, que chama Bertioga-Maresias. Sai de Bertioga, vai até Maresias, são 75 quilômetros. E eles estavam treinando e tudo, alguns deles iam, e eu falei, nossa, cara. E a gente tinha nesse grupo realmente todo o trabalho mental, além do treinamento físico, que era muito legal, então usaram essa prova de longa distância meio que para testar a galera física, mas principalmente mentalmente. E aí eu falei, chamou atenção aquilo, mas comecei a treinar ali e eu percebi que naquela época a minha corrida ela já tinha, da galera que a gente tinha no funcional, minha corrida já era boa.
E eu, pô, legal, não sei o quê. E vi eles indo, acompanhei toda a prova, na época já tinha Instagram e tudo mais, acompanhei eles, meus amigos tudo postando e tudo mais. Falei, putz, cara, que legal. E eu cresci na praia, cresci no litoral norte de São Paulo surfando, então Maresias, assim, durante muito tempo frequentei assiduamente. E falei, pô, Bertioga, toda aquela região, eu passava surfando. Então falei, pô, cresci aqui, um dia eu quero mais ainda fazer essa prova. E aí fiz essa prova a primeira vez, não me lembro exatamente o ano, mas faz uns 7 ou 8 anos. E eu já tinha feito algumas meia maratonas, não me lembro bem, mas meio que a minha primeira prova realmente foi essa 21K Series em Maresias. E fiz uma meia maratona internacional de São Paulo e fui. Não tinha planilha, não treinava com planilha. Era assim, galera, vamos correr hoje com essa galera dos meus amigos. Quanto que a gente vai correr? Eu vou correr 20, vou correr 10. Aí saí pra correr. Aí tava bem, vamos fazer mais 5, era 25. Não, nossa, hoje deu ruim, vamos correr só 10. Então era uma coisa totalmente com pouca informação. Realmente a gente se juntava e um puxava o outro. Tinham dias bons, dias ruins, muitos dias ruins. Era roots, né? Roots total. Bem assim, raiz, né? Raiz. Tinha uns que tinham relógio, e na época não tinha nenhum relógio desses que marcam as coisas, então a gente ia e foi meio que assim. E aí Bons eu fiz... tempos, hein, pessoal? Não tinha fiscal do Pace. Não tinha. Nada. Né? Eu lembro que lá no começo, quem tinha relógio marcava no cronômetro, né? Era o tempo, Sim. não tinha pace. Que eu me lembre, né? Posso estar enganado, mas que eu me lembro era o cronômetro. Quanto tempo você fez a prova, o tempo X, então pouco se entendia, de uma maneira geral, o que era pace. Só realmente a galera que já vivia a corrida como a gente vive hoje, né? Então, esse foi meu começo, e aí eu fiz treinei por 6 meses, me inscrevi nessa ultramaratona de Bertioga Maresias, faltando 1 mês e meio para a prova, e me machuquei, porque treinava aleatoriamente, vamos Pico do Jaraguá treinar, volume, zero entender, não sabia o que era treino intervalado, não tinha essa separação, essa inteligência que a gente tem que ter, né? Periodização. E faltando 1 mês para a prova escrita, me machuquei, meus amigos foram todos, fizeram a prova, eu fui, nesse ano eu já fui lá na prova, não fiz, e ela tem 2 vezes por ano, passou 6 meses eu fui. E foi com meu irmão na época, que hoje já não corre mais, largamos junto, largamos meia hora atrasado na prova, chegamos atrasado, fomos com um monte de amigo para casa, aquela coisa zero, tipo, prova, era um evento, não era uma prova, a gente não tinha essa pegada, né? Largamos 30 minutos atrasado e a gente não estava muito preocupado, a gente queria terminar a prova, até né? porque terminar já é incrível. Era um absurdo e tudo mais, e fomos. Com 15 quilômetros de prova, a gente totalmente sem noção nenhuma, descemos a Serra de Maresia super forte, estourei minha panturrilha. E aí corri a prova, faltando no último PC, no último ponto de controle do último para a chegada, que eram 11 quilômetros, eu lembro exatamente, eu não conseguia, já estava andando há muito tempo e tudo mais, e eu não conseguia mais andar, meu corpo travou e eu abandonei a prova, tive que abandonar. O meu irmão já tinha seguido, porque lá atrás, quando eu me machuquei, eu falei, cara, vai embora, porque a gente queria ir junto. Era o dia do aniversário da minha mãe, era 22 de setembro, e ela ia esperar a gente na chegada, então a gente foi um dia antes para Maresias, e ela desceu de São Paulo para Bertioga, porque foi o único ano que fizeram invertido, geralmente é Bertioga Maresias, esse ano foi Maresias Bertioga, e ela estava esperando a gente na chegada. Eu não cheguei, o meu irmão chegou e eu não cheguei, entrei no carro da organização, me levaram lá, e todos os meus amigos completaram a prova, eles fizeram de novo, os que não foram correr a prova fizeram o nosso apoio e tudo mais. E aquilo ali, cara, realmente, a hora que eu cheguei no dia do aniversário da minha mãe, falei, mãe, vou chegar e tudo mais, me ficou engasgado. E ficou engasgado realmente meses. Meses a ponto de eu falar, cara, putz, até hoje, pensando agora, ainda me lembro e falo, pô, isso que me trouxe pra corrida de uma maneira mais assídua, depois, consequentemente, visando performance e tudo mais, porque ia ser provavelmente só uma corrida, completei 75 quilômetros, desafio mental, muito mais. Irado. E lógico, ia continuar correndo, ela sempre fez parte da minha corrida, mas talvez, se não tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse levado a corrida para um lado mais sério, que hoje, assim, faz parte da minha vida de uma maneira. Seu irmão parou, né? O meu irmão parou, meu irmão correu, depois ele fez o Ironman. Terminou, não, aí ele ainda fez mais um ano, ainda fez o Ironman. Aí o Ironman pra ele realmente é o sofrimento. Foi aí depois do limite. Ironman ele encostou a bicicleta, encostou o tênis e ainda... E qual foi a sua prova mais desafiadora? Olha, Você tem um currículo muito... minha prova mais desafiadora até hoje, com certeza foi uma prova que chama a BR-135 Ultramarathon. É uma prova aqui no Brasil, ela faz parte da Copa do Mundo de Ultramaratona. Ela é 135 porque essa Copa Copa do Mundo de Ultramaratona é diferente do Ultra Trail
o Championship, que é o Campeonato Mundial de Ultramaratona de Montanha, que aí tem Chamonix, tem as provas tradicionais do Tour, que a gente tem atletas brasileiros e tudo mais. É um conjunto de 10 provas e dessas 10, 5 eles colocam em ambientes extremos. Essa não é dessas 5 do ambiente extremo, mas faz parte dessas 10 da Copa do Mundo. São provas de louco, tá? Assim, realmente, a galera que faz é completamente diferente do... Diferenciada. Não diferenciada de performance, é um mental diferente, a galera vive a corrida principalmente de uma maneira diferente do que hoje a gente vive na performance, é um pouco diferente. E todas as provas, elas são no mínimo de 135, por isso todas têm o 135, são 135 milhas, que dá 210 a 215 quilômetros. Meu Deus. E é aqui no Brasil, e tem a questão não só da quilometragem, mas da altimetria, que é acumulado, essa prova dá 6.500, 6.5 mil metros acumulado. Você sobe o Everest, além de correr os 215 Quanto tempo quilômetros. uma pessoa completa uma prova? Você completou uma prova assim? Eu completei, quando eu fiz essa prova, por que eu fiz essa prova, né? Porque muita gente pergunta, cara, por que você correu? Eu fiz em quase 39 horas, 38 horas e alguma coisa, e alto. Socorro. Fiquei em 10º lugar da prova, fui super bem, assim, foi meu segundo ano na prova. O primeiro ano eu não completei as 5 maratonas, né? Que eles dividem, a prova em 5 são 5 maratonas. Eu fiz, na terceira maratona eu abandonei, eu quebrei, né? Já quebrei logo no começo e tudo mais. Larguei, falta de experiência ainda tinha... Quem faz esse tipo de prova geralmente são corredores já muito mais velhos, que têm muito mais experiência. E eu era um cara muito novo ali. E eu fiz porque essa prova, ela dá acesso direto para uma prova que chama Badwater. É uma ultramaratona de 135 milhas no Death Valley, que é um Vale da Morte na Califórnia, onde você corre de dia 50, 55 graus e à noite 35. Essa realmente é uma do ambiente extremo, ela faz parte das 5 principais aí do ambiente extremo. E só 100 atletas podem correr e, assim, você tem alguns jeitos de fazer essa prova e são muito difíceis. Você tem que fazer prova muito longe no mundo, assim. E essa, no Brasil, é credenciada com eles. E se você completa a BR-135 aqui no Brasil abaixo de 48 horas, você ganha o direito de fazer o apply. Não é de correr a prova, é de mandar uma carta pro próprio punho dizendo por que você quer fazer a prova, blá, 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 blá. Enfim, são só 100 atletas, é um parque nacional, então eles têm essa limitação de atletas por ano enfim. Então fiz fiz abaixo, fiz em 38 horas, fui bem abaixo, foi bem legal. No segundo ano, primeiro eu não completei. E essa, sem dúvida, foi assim, a experiência esportiva, talvez, não foi de mais dificuldade, talvez, de performance, mas sem dúvida foi a mais dificuldade, a mais difícil de tudo, assim, sabe? Mas foi uma experiência assim, transformadora, transcende qualquer tipo de performance ou de tempo, ou disso. É uma experiência até espiritual. Sim. É muito legal, ela acontece em 2/3 do Caminho da Fé. O Caminho da Fé aqui no Brasil, né, que chega em Aparecida. Então a gente corre no Caminho dos Peregrinos, que realmente atravessam. O Caminho da Fé completo tem 350 quilômetros, mais ou menos. A gente corre praticamente em tudo, então são 2/3 do caminho. Então, assim, cara, você encontra pessoas no caminho que estão pagando promessa, assim, não dá nem para contar. De tudo que vocês imaginam, das pessoas que vão para Aparecida, ali você encontra as que estão realmente pagando uma promessa que poucas pessoas pagam ali por questões pessoais. Então, putz, assim, é transformador. Essa distância toda, você sentiu a alma sair do corpo? Sim, sem dúvida nenhuma. Sair e voltar. Cara, porque na verdade o que acontece, né, nesse tipo de prova, uma das coisas mais difíceis que a gente acaba tentando treinar, porque também não tem uma metodologia como tem para treinamento de maratona, como tem para triatlon e tudo mais, não tem na literatura. Como que você vai treinar para uma prova de 200 km? E você tem a privação de sono, porque quem quer performar dentro do que é performance nesse tipo de prova, você tem que ter uma privação de sono. Então, porque tem 80... esse ano que eu fiz, largaram 130 atletas, completaram 60. Nossa. Então, mais da metade geralmente não completa. E dessa metade que completa, 10% completam, no máximo completam abaixo das 48 horas. Você tem uma janela de 60 horas para terminar a prova. E eu tinha 48 porque eu estava atrás desse índice que eu falei e tal. Então, tipo, 13, 14 atletas completaram abaixo de 48 horas, o resto vai assim, corre o dia inteiro, né? Corre.
trota, caminha, porque é muita subida, é muita descida. É em Minas Gerais, a prova, basicamente, 80% dela é em Minas Gerais, é em janeiro. Então, assim, ninguém tá treinando, você não tem parceiro muito de treino, tá todo mundo, né, em Natal, Sim. Réveillon, É e verdade. eu fazendo longos de dia 31 de dezembro, 70, 80K, Meu 100K, Deus. isso aqui, 2 dias no final de semana. Então, realmente, é uma... E é verão. Então, Minas Gerais, assim, sei lá, 35 graus. Quente pra caramba. De Pra dia, ajudar. à noite cai muito a temperatura e a gente corre no Caminho da Fé em área rural, em cafeeiro, em fazendas de café no meio. Então, assim, no final da noite, para até o sol realmente bater, 9, 10 da manhã, um frio realmente. Então, você tem essa variação de temperatura que é muito ruim. Sim. Mas a privação do sono realmente é algo que chega... mesmo eu treinei, eu lido bem com privação de sono em comparação à galera que faz isso. Gostei de treinar a privação de sono, achei interessante, muita... Porque Você não sabe- parou em nenhum momento Pessoa pra dar uma cochiladinha. diferenciada. Porque nesse ano que eu completei, eu fui com um amigo que fez a prova, que um ano antes ele tinha sido meu apoio, um dos meus apoios na prova. É obrigatório o carro de apoio nessa prova especificamente. E eu tinha 3 pessoas e ele correu comigo. Hoje ele continuou na outra maratona, aí entrou pandemia, eu dei um pouco de mudada no foco, mas continua ainda. E ele me ajudou e... Desculpa, eu perdi a... Você cochilou no meio do caminho, Sim, dá uma então, parada. dessas Tem 30 barraca pra dormir ou tem que dormir no carro? Como é que é? Cara, assim, como é o Caminho da Fé, você tem as pousadas que os peregrinos param, porque pro Caminho da Fé você tem que ter uma carteirinha, tipo um passaporte, que você tem que ir carimbando em determinados lugares para Então dizer fala que de você... queijo legal. nesses lugares. Porque, né? Minas Cara, Gerais, tem, pão de vem queijo. vinho, Pô, pão de bozinho de queijo. treino. Motiva qualquer Essa um. prova. Então foi... e eu tive uma situação um pouco peculiar, porque eu perdi toda a minha alimentação no começo da prova, né? Ela estragou, a gente esqueceu, o apoio esqueceu de... E eu tenho empresa de Nossa. alimentação, então eu fiz a minha alimentação completamente certinha, bonitinha, pra mim, pro apoio, porque é tão difícil pro apoio quanto é pro Sim. corredor. Às vezes é mais, porque ele tá preocupado com você o tempo todo, né? Eles estão preocupados o tempo todo. E você acaba entrando ali naquele flow mental e tudo mais. Então... Mas a gente dormi não, porque você tá com a adrenalina alta, você não consegue. O meu amigo, na 4ª para 5ª maratona, ele começou... Quando você tem muita privação de sono, é comum ter um certo tipo de alucinação. A pessoa começa realmente a não entender nada e tudo mais, e ficar meio falando nada com nada. E o apoio já tá acostumado, percebe. E a gente percebeu que ele precisava parar e eu não queria parar. Eu tava bem... já muito cansado, eu falei, cara, estamos na 4ª para 5ª maratona e eu queria chegar no segundo dia antes da meia-noite, porque eu já queria acabar logo, sabe? Assim, já tava, assim, super legal, mas estava de saco cheio. Já tinha feito essa prova um ano antes, então já tinha um pouco mais de experiência e não sabia que quanto mais você para, pior vai ficando, entendeu? O corpo, ele vai parando, ele vai travando. Sim. Então, é pior, mas a gente, no fim, ele teve que parar. Aí, antes da gente parar numa pousada, que o apoio foi pra frente, pegou uma pousada, ele teve que parar no meio de uma serra, e aí a gente leva cadeirinha de praia, né? Cadeirinha de praia, alguma colchonete, alguma coisa assim. Colocaram a cadeirinha pra ele e pra mim, a gente sentou. Aí eu vi que a hora que ele sentou, ele já apagou, já dormiu na hora. Deu 15 minutos e eu tava ligadão, falando, cara, a gente treinou muito tempo junto, ele é meu amigo pessoal realmente e tudo mais, então a gente acaba se conhecendo muito como atleta. E eu falei, cara, vou usar uma tática aqui que eu sei que... Falei com o meu... E o meu treinador é o treinador dele, tava no nosso apoio também. Ele dormiu 15 minutos, a hora que ele dormiu 15 minutos, eu acordei e falei, bro, bora, você já dormiu 1 hora, chega, vamos nessa. Aí ele, zerado, assim, né? Zerado, deu 5 quilômetros, ele já caiu de novo, só que aí a gente tava na pousada. Aí na pousada ele tomou um banho frio, eu tomei um banho frio, a gente tinha botinha, Caramba. a maquininha. Ele capotou, fizeram a maquininha nele, ele dormiu 40 minutos. Eu não consegui dormir, mas dei uma boa relaxada, coloquei a botinha, consegui ficar 40 minutos ali, dei uma boa relaxada. E continuamos e depois seguimos a prova. Então, no total, a gente dormiu 15 minutos ali na cadeirinha, né? Ele dormiu 15 minutos e demos uma deitada de 45. Fora isso, a gente parou, senta às vezes para comer. Eu comi muito andando, muito em pé, mas as refeições principais que a gente acaba tendo que comer em alguns momentos, sentei na guia, então, assim, é fantástico. A prova é muito legal, ela passa por toda a cidade, passam por 13 cidades de Minas, e toda cidade que passa, obrigatoriamente, a prova faz a gente passar na frente da igreja principal da cidade. Então, tem uma questão, assim, espiritual muito forte. A gente acabava sempre comendo, sem quando precisava comer, na frente, sentado na guia, na frente da igreja, então... Aí você passava na igreja e falava, Deus, sou eu de novo. Socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Pedro, me Mas tira é uma muito- curiosidade, porque você
né, começou a correr, você já veio pra ultramaratona, pra né, essa tem vibe isso, outdoor, né? que é muito diferente de corredores de asfalto. E hoje em dia você tem uma rotina de triatlon. Como que você consegue conciliar, né? Porque eu faço triatlon e eu não consigo me imaginar fazendo um trail, ainda mais em ultramaratona. Como que é essa compatibilização aí de rotina? Assim, o triatlon acabou encaixando na minha vida. Eu faço triatlon há 3 anos, eu comecei na pandemia, sou um triatleta de pandemia, né, que a gente brinca. 2 anos antes da pandemia, eu já comecei a pedalar, porque o pedal é muito interessante para quem faz ultramaratona, porque você consegue basicamente dobrar o seu volume de horas semanais de treino sem desgastar o corpo a nível de Sim. articulação, de muscular, né? A bike ela é muito segura nesse sentido, de uma maneira muscular, né? Não na rua. E os atletas profissionais de tour, né? De ultramaratona, todos pedalam. Então, você vê, eles pedalam 2, 3 horas de manhã e correm à tarde. Então, eu acompanhava eles e tudo mais. E falei, cara, preciso começar a pedalar e tal. E comecei a pedalar 2 anos antes. Zero pretensão de pedal mais para entender. Falei, pô, vou seguir os caras, são profissionais, né? E comecei. Entrou a pandemia, cara, eu tenho, de final de semana, minha mãe mora no interior do lado de Romeiros, que é uma galera, acho que muita gente conhece, é uma estrada muito famosa de ciclismo aqui em São Paulo e muito legal de pedalar lá. A casa dela é 6 quilômetros de Romeiros. Entrou a pandemia, eu moro aqui em São Paulo num apartamento pequeno e do lado do Ibira, mas falei, cara, acabei ficando mais lá na pandemia. E aí, ela mora num condomínio, então corrida lá dentro era super tranquilo, não tinha ninguém, eu não podia, né, acabava não tendo contato com ninguém. Comecei a correr lá, comecei a pedalar, aí comecei a pedalar de verdade, porque, cara, meu trabalho não parou, mas diminuiu muito. Eu preciso treinar pela hiperatividade, acima de tudo, antes de gostar, de amar, então, cara... Sobrou mais tempo, comecei a treinar mais. E a bike tem essa questão, você consegue treinar um volume de horas muito maior do que na corrida, sem ter esse desgaste. E aí a bike entrou de uma vez. E como eu falei, eu peguei onda, não pego mais. O triatlon você tem que abdicar de muita coisa. O surf, infelizmente, foi uma que eu tirei um pouco da minha rotina. E, então, assim, a natação... eu fiz natação quando era criança, não nado bem, nem nada. Mas não tenho aquele medo de águas abertas, não tenho... Que já é uma vantagem. Que já é uma super vantagem. Hoje, eu agradeço muito meus pais por terem me colocado na natação. Isso é uma dica muito legal. Independente do esporte que você faça, com os nossos filhos, o ideal é tentar colocar sempre. Porque a natação, além de uma sobrevivência, né? De uma maneira geral, em várias situações que a gente pode passar na vida, a gente nunca sabe lá na frente. E me ajudou muito. E aí eu comecei a nadar. Na verdade, a natação eu meio que levei com a barriga, honestamente. Pra você, o mais desafiador é a natação. Olha, o mais desafiador pra mim, sem dúvida, é a natação. E eu amo nadar. Mas o desafiador pra mim é ir pra natação. Aí é uma logística, assim, de coisas, de tempo e não sei o quê. Ela me deixa com muita fome, me deixa bem cansado, assim, um cansaço um pouco diferente, né? Mas a hora que eu faço os primeiros 50 metros, puta, eu acho maravilhoso, entendeu? Então, mas dos 3, eu acredito que o mais desafiador é a natação. Porque ela é muito mais técnica, assim como a corrida, ela é super técnica. Então, é o que mais você leva tempo para evoluir. A evolução é muito lenta. É verdade. Ela é mais lenta ainda que a corrida. Então, são horas e horas de piscina e horas de técnica, né? O ideal é você, no começo, principalmente, ter um professor de borda que vai te colocar ali a parte técnica certinha, porque aí, se você faz isso antes de adquirir alguns vícios errados, sem ter alguém te falando, você não precisa ter esse retrabalho de depois tirar esses vícios. É verdade, então, a gente comentou bastante disso da corrida, né? Que até questão de educativos, enfim, para ter uma melhor mecânica. E isso faz muita diferença mesmo. E o Pedro, você falou que é hiperativo, dá pra perceber que você é um pouco hiperativo? Dá? Geralmente, um pouquinho. Eu tô me segurando. Geralmente esse tipo de pessoa... Tô aqui, ó, geralmente esse tipo de algema pessoa pro acaba pessoal, criando porque- manias. Você tem uma mania? Conta pra gente. Eu sou corredora, eu tenho muita Nossa, mania minha tenho. de rituais. Você tem? Conta pra gente. Tenho. Vamos lá. Manias, né? Esse ano, uma delas, acho que eu vou mudar, mas estou receoso, porque tem aquela questão da sorte, né? Não sorte, mas enfim, que eu corro de provas oficiais, que eu corro provas mesmo, de preto, sempre de preto e tudo mais. Esse ano eu tô Pode querendo estar o calor trazer que for, você dá de Pode estar o preto. calor que for, tô sempre de preto. Esse ano eu vou trazer o branco, quero ver se vai... Vou fazer uma prova. adaptar. Se for boa a prova... Só que eu- suja mais branco, hein? Por que você não pega um azul marinho? sei lá? Se não der certo, eu vou voltar para preto. Cinza, então, talvez. É. Então, marrom, talvez. Marrom. Mas ali. por que preto? Foi
Um dia Cara, deu eu sou um certo, cara aí assim, continuou. né? Minha mulher, ela brinca, não, mas pô, você se arruma, tem que usar uma... Cara, eu uso camisa preta, branca e raramente cinzas. É mania? Mas isso é muito de quem não quer, não quer perder tempo, É. né? Quer, Assim, eu não tenho quer escolher. calças, eu tenho 4 calças, 2 são iguais, tenho 6 calças. 2 cinza, 2 preta e 2 jeans. Camiseta igual essa eu tenho 3 ou 4, preta igual essa da mesma marca eu tenho 4. Tenho lá 10, 15 camisetas com uma estampa que eu uso, às vezes, numa coisa pontual. Mas eu tenho umas que a gente brinca, eu e minha mulher, ela fala, não, coloca um vermelho hoje e tal, né? Acho lindo. Mas eu coloco, eu falo... Putz, na hora que eu tô saindo, eu vou lá e troco. Então, o preto, pra mim, ele é bacana, ele é legal na foto, eu me sinto bem. Ele me fecha, né? Preto, ele é mais fechado, ele fecha a energia. Então, na prova, tem essa questão também um pouco de eu me fechar e o preto me trazer esse fechamento. Eu tô com todo mundo, ajudo, a ultramaratona me traz... É muito diferente do triatlon, né? É uma coisa de solidariedade muito forte durante as provas. Mas, assim, o meu objetivo é aqui, é isso. A hora que eu realmente coloco o número de peito, eu tô ali... hoje eu já não faço mais prova para fazer, entendeu? A não ser puxar minha mulher, que eu abri as sessões agora, que ela virou corredora também, então... Justíssimo, né? Eu tenho feito isso, mas no mais, porque eu não sei, tipo... Você é muito intenso, hein, Pedro? Mais ou menos. Né? Tudo ou nada. Já fui mais, não. Já fui mais. Já tô bem mais equilibrado, mas tem um pouco disso também, então acho que o preto é mais por isso. E entendeu? quando você percebeu que realmente o bichinho da corrida te picou, assim, foi aquele momento que você falou, nossa... Cara, depois que rolou essa que eu não completei, minha mãe tava me esperando e tudo mais, e aí aquilo ficou entalado, eu fiz depois de 6 meses a prova, sozinho, né? Nenhum dos meus amigos falaram, cara, já fizemos, para com isso é loucura, vamos pra outra coisa, vamos saltar de bungee jump, vamos pular de paraquedas, mas esquece isso daí que isso aí machuca. E eu falei, não, eu preciso completar e tal. Eu completei, e de quando eu não completei para esses 6 meses que eu não completei, eu fiz algumas provas, aí eu já comecei a buscar um pouco mais dica de um, dica de outro, internet, comecei a ver e tal, né, sem planilha ainda, e aí eu fiz algumas provas, e eu vi que assim, as provas mudaram realmente a minha vida, como um todo, não só no esporte, mas vem pro lado pessoal e tudo mais. Cara, as provas, a energia de uma prova e você estar inscrito para uma prova, aquilo te traz um dia a dia, um compromisso, um dia a dia que encaixou na minha vida, sabe? Eu saía muito para balada durante muito tempo, ainda com a corrida presente. A hora que eu comecei a fazer prova, você começa a abdicar de algumas coisas, de sair. E eu comecei a ver muito valor nisso também. Sim. E aquilo começou a fazer sentido. E foi aí que mudou. Assim, Esse sinal da sexta provas, e sábado, cara, deixar a balada de lado pelo longão ou prova do dia seguinte, é um grande sinal. As provas me deram um sentido diferente pro esporte e, consequentemente, pra vida. Foi prova mesmo. Eu amo fazer prova. Sim. E eu tô com o meu primeiro treinador até hoje. E um dos motivos que eu tô com ele até hoje, né, um de vários, é porque ele sempre, nunca ficou me podando em provas. Isso não é 100% certo, digamos assim, dependendo do seu objetivo, mas... Cara, quando eu caí na corrida, foi muito intenso. Eu fiz prova, sei lá, eu fiz em 3 anos, eu fiz 40 provas, Sim, alguma coisa assim, entendeu? Você gosta e eu fazia prova todo bem. mês, 2 provas por mês. Eu fiz uma conta agora recentemente aí, que eu não sabia quantas maratonas eu fiz, ultramaratonas eu fiz, eu não sabia de nada. Eu tive que arrumar minhas medalhas, já dei uma contada. E eu meio que fiz a conta. Deu em 2 anos e meio, eu fiz 2 provas por mês praticamente. Então, assim... Mas o que? Maratonas, meias, tudo que 10? você imagina, 5, 10, Quantas 21... maratonas, quantas Asfalto, ultras? morro, São... dentro Quantos da quilômetros água. por ano? Você já fez a conta de quantos quilômetros Cara, por ano? eu parei pra olhar uns Garmin, o aplicativo lá e tal, e assim... E bugou. Não dá pra fazer essa conta, não. De medalhas que você achou, o que você achou lá? Maratona? São maratonas, eu tenho 10, se eu não me engano, 10 maratonas, 12 ultramaratonas, 10K e 5K e meia, não sei. Assim. Perdi as contas. Vamos estar organizando isso aí, hein, Pedro? né? A gente quer ver esse... Eu mudei, vamos fazer assim, da pandemia isso aí pra precisa cá... ficar bem... Corredor gosta disso. Não, Outro então. sinal aí, galera. Quando você É um organiza suas medalhinhas lá, tudo lindo. E Mentira, assim, as minhas estão tudo numa caixa, por enquanto. As minhas também estavam... Não, eu organizei as minhas, é legal, viu? Tá bonita, Não, dá pra Eu ouvir, tá nunca bonito. fui uma pessoa assim aí eu coloquei tudo na parede, assim, um belo dia eu comprei aqueles porta Medalhas. medalhas, tal, coloquei, comprar olhei e um falei, porta-medalha pra nossa, mim.
Cara, você dá mais Você fala, valor ainda, né? caramba, Quando você fala, eu no fiz teu- tudo isso, na porque tua não tá casa numa tá- caixa, a gente nem vê, a né? gente perde a noção. E é legal, acho que isso. Eu vou fazer isso agora, porque eu tô É legal. montando agora, a gente tá mudando pro interior de vez e não vou largar São Paulo, mas a base vai ser lá agora. E eu tô montando a Pen Cave, né? O sonho aí, acho que de todo corredor e triatleta é ter um cantinho onde você possa colocar as suas medalhas, seu rolo. Ah, legal. a sua- Mais um sinal aí que você... Quando você começa a ter uma pen cave, pessoal de casa, que Aí é um nada mais belo é do sinal. que um espaço pra você treinar, né? Que você Sofrimento, coloca, né? De Você coloca assim, sofrimento. sofrimento. Coloca ali uns aparelhinhos, aí entra uma esteira, e do nada entra uma bike. Do nada. E Já tá aquele tudo lá. vira o teu melhor canto da casa. Preferido. Você tá lá todo Você tá dia. dormindo ali. Já tá lá. Antes de dormir eu já vou lá, porque eu já tô aí já faço um alongamento, já preparo o material que eu vou ter no treino no dia Sim. seguinte, acabo o treino, eu já guardo tudo lá, e aí eu sou um pouco Sim. sistemático até, né? Você Acho que vê a gente... como são as coisas? É, O cara que não tinha um relógio. Não, já tem toda uma a água Hoje eu pro olho o dia. treino, todo o treino, depois Você do treino é vê. 5 minutos que eu olho lá os gráficos, os números Sim. e tudo mais. Sigo muito a risca. Isso é mania, Olha hein? que... Uma Isso bela é mania. mania. Outra mania de Outra- corredor, geralmente, é mudar um pouco da alimentação, né? Começar a cuidar um pouco mais. A gente teve aqui um episódio falando sobre nutrição. Eu vi. A tua experiência com relação a isso? Você teve uma alteração na tua rotina alimentar? Como que você lida com essa Claro, questão? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu vim, né, quando eu comecei a correr para valer, digamos assim, eu tinha bem mais massa. Eu vim da musculação, então eu sempre tive massa muscular. E eu comecei a entender que aquilo não ia me ajudar tanto Sim. em melhorar o tempo, a performance e as dores musculares e tal. Então, obviamente, trabalho com alimentação saudável, né? Tenho uma marca de alimentos saudáveis congelados. E então, isso faz parte do meu dia a dia desde sempre, até bem antes de eu começar a treinar sério. Então, para mim, isso foi uma coisa natural. Eu convivo no dia a dia com nutricionistas o tempo todo apresentando meus produtos, nos lugares que eu treino, né? Onde a gente treina com nutricionista o tempo todo, então acaba o treino, você conversa, você pergunta, você troca uma dúvida, você passa no nutricionista. Essa talvez seja, como a gente já tem aqui no episódio, uma das principais dicas para quem está começando, para quem está no nível intermediário e para quem quer performar Sim. aqueles ganhos marginais que a gente fala. Exato. A alimentação é a base de tudo. Para mim foi super natural, não teve muito segredo. Eu tenho até hoje uma questão com a comida, porque assim, cara, eu gosto de comer, acho que comida é um dos melhores prazeres que a gente tem. Já abdiquei muito, abdico, são fases, mas hoje eu tô um cara mais equilibrado, pelo menos nesse sentido, onde, assim, são fases e fases. Então, final do ano agora, eu tava na base, terminei minha base agora, fiquei uma base bem longa, mas, poxa, final de ano, comi, Sim. eu gosto de comer um doce, eu gosto, então... Eu consigo equilibrar bem, entendo a fase que eu posso ganhar uns quilos e sabendo onde não vai me prejudicar tanto. E aí, na hora de voltar, é sempre sofrido, como é para qualquer pessoa. A galera acha que pra gente que treina muito, Que né? tá acostumado. Acha que é simples perder peso. Cara, pra mim não é simples, eu tenho que me policiar, eu tenho uma questão, mas eu sei o que fazer. Eu sempre tô com nutricionistas, tenho um acompanhamento e tudo mais, mas parte muito de mim, assim, essa questão vai nutricionista, calma, não, eu já sei, a gente já meio que sabe o que você precisa fazer, então hoje eu faço muito mais ajustes com o nutricionista do que realmente não seguir uma dieta. Eu não olho mais a minha dieta, Sim. eu não falo, não, eu preciso agora, vamos mudar do triatlon, ou vamos para outra maratona, fazer uma prova de ultramaratona, que faz tempo que eu não faço, aí vou passar de novo, vou relembrar alguns pontos, entender, fazer as contas, né, que o nutricionista é muito bom em dar as contas pra gente. E depois segue super tranquilo, assim. Mas essa, sem dúvida, é uma mania que quem quer começar, quem quer evoluir, independente do seu nível, sem dúvida nenhuma, essa é uma mania que talvez uma das melhores que a gente pode Você fazer. guarda camiseta de prova, assim, que você Não, faz? Não zero vai apego. caber. Não, zero, isso. Eu tenho... A mulher... eu sou um pouco acumulador, também trabalho muito isso e tudo mais. Então, eu percebi que, assim, se fosse acumular camiseta de prova, cara, não Você dá. ia ter Porque aí... 3 gavetas. Eu não é só tinha, isso, não é camiseta tenho de mais. prova. E que você não usa, porque você só usa preto. Não uso, Né? eu não uso, sabe? colorida, né? E corredor, como eu sou um cara mais neutro, é engraçado, eu sou corredor e também às vezes não critico, mas tem umas coisas de corredor que são engraçadas. O corredor adora colocar 10 cores junto. Junta. Então Verde camiseta limão. verde limão, shorts neon, o tênis amarelo, e aquilo pra mim, nossa, eu Gringo. falo, cara, minha cabeça fica bagunçada.
Então, as camisetas de corrida, em geral, elas São são mais bem coloridas. coloridas, então não casa muito. Eu guardo algumas, né? Sim. BR-135, Ironman, que eu fiz. Sim. Sei lá, devo ter 10 justo, camisetas. E assim, eu tenho 25 pretas. E 10 brancas, que são as que eu uso. Tenho várias outras lá com estampas super legais, mas, cara, eu uso uma vez por ano. Aí tua namorada te ajuda e doa as outras. Ela sabe que isso aí, ela, não, guarda essa que é de prova. Não, amor, não quero, leva, porque Não senão... vou fazer nada com ela. Você me ajuda a me ajudar, né? A não acumular. As medalhas já tá bom, porque medalha pra mim realmente é um negócio que vou colocar... Tô isso exatamente nesse ponto, sabia? É A gente tá muito agora legal. só esperando fazer, a gente mesmo vai fazer um esquema legal de Tem madeira lá. então, tem uns que são prontos assim, você cola na parede, né? Mas eu fiz lá, vou ter Tem que que comprar furar, um né? monte. Porque é pesado, tem que furar a parede, não é? Mas eu Não, fiz lá, mas vou ter que tem comprar tipo uns 5, 6. Eu falei, quer saber? Vou eu mesmo fazer. Vou fazer uma ripa de madeira grandona Sim. com prego. Tem e vou colocar. jeitos. Tem... E como que é a sua rotina? Você não se dedica só ao esporte, como você falou que você é empresário, e como que é a sua rotina? Como que você faz para levar tudo isso? Então, é isso que a minha rotina foi se adequando durante algum tempo, né? Quando realmente o esporte foi cada vez mais tomando tempo do meu São dia. muitas horas, e são né? muitas horas de treino. E foi uma coisa que também foi acontecendo. Não foi uma mudança do dia para a noite. É uma coisa que a gente vai se adaptando. E a abdicação, acho que o primeiro lugar. Fui abdicando de boa parte de coisas sociais, né? De encontrar os amigos. Hoje... são os encontros bons, os encontros que valem a pena. Foi muito legal, porque eu descobri muita coisa, que o quanto a gente gastava de dinheiro à toa com besteira, o quanto a gente saía para comer em lugares que, cara, você nem gostava tanto, mas era só porque você estava acostumado, o quanto a gente fazia rolês que ia dormir tarde e não acrescentava, não era algo que você estava ali fazendo uma reunião, encontrando seus amigos numa vibe legal, era só porque, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é sexta, tenho que fazer alguma coisa. Então, foi meio que natural também isso, abdicação de bastante de vida social e, cara, de trabalho, né? Eu trabalho assim, eu sou empresário, eu não vivo do esporte, apesar hoje do esporte estar me proporcionando coisas que eu nunca imaginei, em vários âmbitos. Então, o esporte hoje, eu não levo ele como uma coisa profissional, mas quase como isso, sabe? Eu não tenho a pretensão de viver do esporte, porque eu tenho minha empresa, minhas empresas, eu gosto disso, eu tenho esses desafios, elas estão me tomando bastante desafio, bastante obstáculos, então... É isso, assim, a minha rotina foi se adequando. Eu não era um cara de acordar cedo. Quando eu só corria, eu não gostava de correr 6 horas da manhã. Quem tá assistindo, que é meu amigo aqui, vai comentar bastante aqui, porque eu nunca conseguia no Ibirapuera encontrar o pessoal das 6, das 7, jamais. Eu chegava tipo 10, 11, de final de semana eu treinava 10, 11 da manhã. O triatlon também exige uma mudança. Não, e o triatlon não tem como, porque no mínimo por dia você tem que fazer 2 treinos. Então, se você não mata um treino de manhã cedo... Logo cedo, você ou vai, 2, em algum momento dependendo. vai aparecer. Se você não tem uma flexibilidade de horário e não consegue encaixar uma fisioterapia ou alguma coisa na hora do almoço, cara, não tem como, entendeu? Então, e eu fui me tornando um cara da manhã. Hoje, 10h30 da noite, assim, tem dias que a gente, não, vamos sair, vamos jantar, vamos encontrar... Eu me forço, porque 10h30 bate aquele sono natural, e eu falo, não, hoje é bom, vai, e vou. Mas foi uma coisa assim, hoje eu acordo 5h30, 6, tem fase também, tá? Sim. Tem fase que eu tô mais tranquilo, eu gosto de dormir um pouco mais, eu gosto de deixar o corpo realmente acordar quando é possível. E assim, é isso, hoje minha rotina é essa, eu acordo E de cedo... alimentação? Como que você faz? Alimentação, assim, eu tenho treino todo dia praticamente, então sempre de manhã. Então, quase quando são treinos leves, E1, E2, eu geralmente vou em jejum ou, claro, sempre super coffee, sem fazer merchan, mas realmente. É o nosso também. Time Acho super que coffee. exato, também. independente de qualquer coisa, é super coffee. Quando eu tenho... E quando não que são os outros 4 treinos mais ou menos da semana, é super coffee, palatinose, double shot, né? Que eu brinco com o pessoal da Super Coffee, hoje é double shot, é porque o treino é duro, geralmente com palatinose, e o bolo da minha marca, que é um bolo de banana e tudo mais. Queremos Ah, esse que- bolo! Que Cadê o bolo? Inclusive, não trouxe hoje? Trouxe, amor, pega no Opa, carro. que vai ser o nosso... Eu trouxe, eu pra esqueci no gente. carro, mas ela vai Queremos pegar. bolo. O episódio de nutrição, no episódio de nutrição, a Andrea fala pra colocar banana, a gente tava falando isso, que a gente toma com super coffee, faz o treino em jejum, e a gente Sim. tá se forçando, entre aspas, né? Colocando, experimentando
outros alimentos. Cara, eu também sou um pouco sistemático quanto a algumas partes da alimentação, e essas de treinos específicos eu não mudo muito, sabe? Eu não mudo porque, cara, dá certo. Se tá eu preciso de funcionando. praticidade, entendeu? Sim. É isso. E nas provas mais longas, você costuma fazer algum ajuste, assim, de pré-treino? Eu aumento quantidade. Geralmente basicamente das as mesmas coisas é com o mais meu bolo, quantidade. entendeu? Porque, na verdade, o meu bolo, eu criei exatamente, meus produtos eu crio com nutricionistas, né? Com a minha experiência, o que falta no mercado como atleta e também com os nutricionistas que eu convivo no dia a dia, atletas e tudo mais. Então, o meu bolo nada mais é do que uma releitura do que os nutricionistas prescrevem, que é banana amassada com aveia e canela. Assim, de uma maneira geral. Sim. Tá? Então, ele tem Exatamente. óleo de coco e ovo para virar um bolo e é isso. Basicamente, eu coloco uma Só que pasta se de... você for fazer de manhã, vai te dar 15 É minutos, isso que eu tô te falando. 20 minutos. Exato. E aí Eu você não fala, tenho puta, esse eu não vou tempo. fazer e Sim. sai sem comer. Não sou um cara que não dá acorda certo. 4 horas da manhã e fico 1h30 meditando e tal, e faço minha alimentação. Não, eu acordo, praticidade. eu tiro do freezer, coloco 3 minutos no micro-ondas, super coffee, palatinose, Bom que ainda come tudo quentinho, mais. né? Aham. Exato, e aí eu sempre, o que eu vario hoje é muito pesado, coloco uma colher de pasta, ou um mel, ou simples, ou não. E a porção, Sim. que a gente ajusta. Para provas de ultramaratona, eu levo bastante do meu bolo também, em porções ali que eu vou comendo durante a prova, pela questão da praticidade, pela questão do corpo estar acostumado. Então, quando você está em provas muito longas de ultramaratona, cara, você começa a variar, você começa, às vezes, ter algumas azia, alguma questão de má digestão. Cara, isso interfere demais no físico e no psicológico, porque reflete diretamente. E, cara, quanto menos variação você tiver em provas muito longas, que eram as provas que eu fazia muito, mais tranquilo fica um flow, sabe? Então, eu não mudo muito nesse sentido. Agora, cara... Gostei muito de fazer o Ironman, no caso, porque, cara, comia assim, à vontade. Comia mais, podia comer pão. Aí comecei a colocar pão, agora de fermentação natural, que eu tinha uma questão com fermento, que não caía bem. Então, para mim foi ótimo, porque, querendo ou não, amo meus produtos, mas eu já como há 4, 5 anos. Não Sim. fico enjoado deles, mas em algum momento é legal variar e tal. Então, mas basicamente, para os treinos específicos da manhã, eu não mudo muito. Aí, à tarde, é mais tranquilo, entendeu? Eu tenho que tomar muito cuidado com a natação, porque a natação é uma coisa nova para mim. Treinos na natação, o que você comer, não só no pré-treino da natação, mas no almoço. Eu tento nadar de manhã, mas dificilmente eu consigo treinar nadar bastante à noite. Aí eu tenho que acertar a alimentação, porque é um errinho, uma coisa besta que, ai, nossa, eu vi um bolinho lá que faz tempo que eu não como. Eu como, cara, ele vai Custa falar caro. com você ali na piscina. Custa muito E caro. é chato. voltar. E, tipo, a natação, como ela é desafiadora pra mim, é o seu mental que começa aquele negócio voltar e aquilo começa a tirar a sua concentração, cara, o treino já muda. Você só presta atenção naquilo, né? E aí eu já fico chateado, eu já ia falar que... Decepcionado. Eu ia ficar chateado, então... Daí eu tento não errar mais com a natação, mas basicamente é isso. Sou um cara bem tranquilo. No pós-treino, cara, depois do treino, vamos tomar uma cerveja. Não sou um cara que bebe muito, não tenho esse tipo de... Sou viciado em cafeína, basicamente. Então, é isso, tá? Vamos comer uma E pizza. corrida também. Não, esporte, né? Esporte, no modo Senão a geral. gente nem estaria aqui, né? Os corredores, geralmente, assim, acabou uma prova, eles já tem que ter outra pra ficar motivados. Você é assim? Você tem essa mania de ter sempre uma prova? Sim, eu tenho vários. Qual que é a Geralmente, próxima? Tá um calendário bombando. Agora, não tô, por incrível que pareça, não tô inscrito em nenhuma ainda, porque eu tô fechando, agora eu tava muito focado no triatlon. Eu não vou deixar de treinar triatlon, independente de provas de triatlon, porque a rotina do triatlon, ela encaixou muito bem pra mim. Sim. Porque a natação, em dia de corrida, ela te ajuda a soltar a musculatura, a dar uma relaxada. A bicicleta eu já pedalava muito, então é uma rotina que super encaixa. E como eu mudei, como eu falei, essa questão de horários, principalmente, se eu volto só a correr hoje, eu passo mal, porque eu falo, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que faço? Entendeu? Meu treinador às vezes pede 15 dias de descanso. Eu não sei o que fazer no final de semana, que eu não tenho que treinar. Meu Deus. Não sei, às vezes eu Olha acordo, só. às vezes eu tô combinando com a minha mulher, às vezes, de fazer um off de domingo. Pra mim, eu falo que eu brigava a vida inteira com o meu treinador, ele mandava um off de final de semana, eu já ligava na hora. Eu falei, mestre, cara, não dá pra fazer off, me dá off de semana, porque eu consigo trabalhar mais, eu acelero meu trabalho. Sim. E, cara, eu vou acordar no domingo, vou fazer o quê? Tomar sol. Eu fico lá tomando sol, dá 10 minutos, eu já A minha fico vida andando, perde o volto sentido, pra né? piscina, Perde o não, sentido não. da coisa. Tem mais tempo pra Minha treinar de cabeça, boa. aí eu fico inventando coisa pra fazer e não tenho o que fazer. Sim. Então, assim,
Mas estou trabalhando nisso também. Estou fazendo uns offs aí de domingo e tem sido positivo. Outro sinal, acho, de vício na corrida é esse. Você começa a reclamar até do off, porque você sente saudades ali. não Fala, dá. cara, domingo... Fica cadê? preso. Sábado, como assim? Nossa, não É tem uma como, rotina, né? né? Assim, sábado e domingo, você não treinar, pra mim, isso é muito ruim. Eu não gosto Porque, também. pô, você tem mais tempo pra fazer resenha depois, você acaba o treino, Tomar um você café da pode manhã com calma. comer mais, você pode se deitar no sofá e ficar lá 1 hora sem ter que já começar a trabalhar ou Sim. acelerar ou alguém te ligar e tal. O telefone não toca tanto. Então, assim, eu gosto muito de treinar de final de semana por isso Mas essa é uma das manias dos corredores aí, né? O parar de sextar, né? Então, porque quem é corredor de sábado, geralmente é o nosso longo. No triatlon muda um pouco, porque aí você tem transição no sábado. Eu também fico nessa briga, porque eu sou triatleta, mas eu sou corredor. Então, às vezes, a galera na USP correndo, meu treinador passa transição. Eu, pô, mestre, faz tempo que eu não vou na USP correr com a galera e não sei o que e tal. Então, mas tem tido fases, então não vou largar o triatlon por esse sentido, independente de provas. Mas esse ano, o meu sonho, assim, de ultramaratona sempre foi fazer o UTMB, que é o Ultra Trail do Mont Blanc. É como se fosse o Kona para o triatlon, o UTMB tá para Ultra Trail tá para ultramaratona. É uma prova extremamente difícil, né? São 4 distâncias e é difícil de você conseguir fazer a prova. Você não pode simplesmente se inscrever, assim como Kona. Então, você tem 2 jeitos de ir, ou fazendo provas credenciadas ao redor do mundo, juntando pontos. Em 3 provas, você tem que juntar alguns pontos lá, dependendo da distância que você quer fazer. E quando você consegue o direito de entrar por sorteio. E aí é que é a loteria, né, que a gente fala. E agora, e são provas pelo mundo. Se você faz o UTMB, que é em Chamonix, que é no Mont Blanc, ele tem várias provas ao redor do mundo com a chancela, com a marca UTMB. Se você faz alguma dessas provas, você tem a loteria muito mais... Você tem meio que dobrado as chances de já na loteria já ser sorteado para fazer a prova. Então, um projeto para fazer um UTMB, se você for fazer sem as provas do UTMB, você vai demorar aí de 3 a 5 anos para conseguir fazer a prova. E você tem que se manter fazendo provas de longa distância, porque os pontos vão caducando e você tem que ir ganhando novos pontos. Você cai para, 2 a 3 anos, muito provavelmente, fazer. E o TMB vem para o Brasil esse ano. Então, vai acontecer em Paraty, em setembro. E vem para a Argentina em maio. Então, eu estou exatamente... Não fechei porque, cara, eu pensei... Peraí. Kona agora vai ser um ano masculino, um ano feminino. Esse ano é feminino... E eu, se um dia eu for para Kona, eu quero ir pro Havaí. Então, não vai ser esse ano. Então, e ver as provas de... Então, eu estou muito provavelmente indo como alvo no primeiro e no segundo semestre para as provas de UTMB na Argentina em maio e setembro aqui no Brasil, em Paraty. Não estou inscrito ainda, mas vou fazer um meio Iron agora, acho que em abril. Vou fazer um Olímpico em março. Então, assim, não vou deixar de treinar. Isso é legal com o meu treinador, porque eu falo, mestre... Não vou deixar de fazer prova de triatlo. Óbvio que a gente hoje já tem uma maturidade, uma inteligência, um entendimento, principalmente o que fazer e principalmente o que não fazer, quando você tem principalmente uma prova-alvo, um objetivo que é de vida, né? Eu quero fazer o TMB Mont Blanc meio que não que necessariamente eu vou deixar de fazer provas de ultramaratona, mas, cara, eu posso realmente, depois disso, ficar tirar tranquilo, fazer se eu quiser, mas assim, essa é a prova que eu sempre sonhei e eu vou fazer e se Deus quiser, vai ser ano que vem. E como que foi a experiência de ganhar Uphill, que é uma das mais icônicas, assim? Então, eu ganhei Age Group, isso é legal falar. A gente que é da performance, às vezes, o cara usou. Não, eu ganhei o Age Group, que é da minha categoria. É uma das categorias mais difíceis, né, do esporte em geral, seja no triatlo, seja na corrida e tudo mais. Foi fantástico, né? Eu tenho uma ligação com essa prova muito específica. Eu já fiz ela 3 vezes. É uma prova muito difícil de você conseguir ir, tem sorteio e tudo mais. Sim. Mas na época eu era patrocinado por uma marca, eu consegui que eles me colocassem, como um atleta da prova, e eu fui para a maratona. Me lesionei um pouco antes, não fui 100% para a prova, fiz só a maratona. Para quem não conhece, vou explicar rapidamente, a Uphill, hoje ela mudou, tá? Mas basicamente a prova ela acontece na Serra do Rio do Rastro, que é um canyon. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, nem imaginei que no Brasil tinha lá em Santa canyons. Catarina, perto da minha casa. É lindo, porém... Assim, é lindíssimo, fica a dica de viagem, independente de qualquer coisa, é um lugar fantástico. Eu vou quase todo ano agora para lá, correr a prova. Então, fiz a maratona, ela tem... Agora tem 4 distâncias, mas ela tinha 3 distâncias, 5K, que é um warm-up na sexta-feira, e ela tinha
A maratona de manhã, largava às 6 horas da manhã, subindo a serra. Na maratona acumula 1.600 metros de altimetria. E depois, às 4 horas da tarde, você subia a serra correndo. Quem fazia... essa é a primeira prova, a maratona. Aí tem a distância dos 25, que era na parte da tarde, 4 horas da tarde. Largava de uma cidade um pouco mais perto da serra e subia a serra também correndo com 25 quilômetros. E tem, né, o desafio do samurai, que é quem completa as 2 distâncias no mesmo dia, né? Hoje mudou, hoje é a 25K no sábado, a maratona do domingo. Ficou mais fácil, eu não gostei da mudança, mas tive que fazer. Mas eu fiz a primeira vez, eu fiz a maratona no primeiro ano, primeiro ano que eu fui, já querendo fazer o samurai, fui para entender a prova. Fiz uma boa prova, uma boa maratona. Aí voltei no segundo ano, consegui... Porque você tem que também ter currículo para conseguir se inscrever no Desafio do Samurai. No ano seguinte eu já tinha currículo, consegui me inscrever no Desafio do Samurai. Fiz a maratona muito bem. E aí é uma linha muito tênue de força e de entendimento do seu corpo para você conseguir largar. E aí você tem toda uma questão logística também da prova que é difícil. Você sobe a serra correndo, aí a serra é fechada só para corredor. Aí do meio-dia às 2 da tarde eles abrem a serra, porque o trânsito fica parado, né? Pra galera subir e descer, a polícia abre lá durante 2 horas e você que vai fazer o Desafio do Samurai, você entra no ônibus da organização ou no seu carro próprio, quem tem mais estrutura vai com apoio e tudo mais. Eu tive felicidade de ir com um amigo na época comigo, então a gente desceu de carro, mesmo assim, mesmo com o meu carro descendo, é super justo e é um negócio que você tem que... Você tá quebrado, você veio de uma maratona subindo 1.600 metros, aí você entra no carro, demora tipo 1h30 pra você descer, né? E você tem que comer no carro, ele tenta fazer uma massagem, se hidratar, se preparar, lá, já chega já num pórtico de largada de novo e larga de novo. Eu fiz, no segundo ano que eu fiz ainda era no mesmo dia, e tem um detalhe, né? Você só ganha a terceira medalha. Você ganha a medalha de maratona, se você completa. Você ganha a medalha dos 25, se você completa. Só que você só ganha a medalha do samurai se a somatória de tempo das 2 provas for abaixo de 6 horas. Então, assim, por exemplo... Socorro! Dos anos que eram no mesmo dia, 70 atletas largavam, de 7 a 10 atletas conseguiam completar dentro do tempo. Nossa! É uma das provas umas maratonas mais difíceis de asfalto que tem no Brasil. E tem muita gente de fora que vem fazer, inclusive. E no terceiro ano que eu fiz, que foi ano 2023, a gente está em 2022... 21. Já separaram, porque era tão difícil que os próprios corredores falam, cara, peraí, dá uma... Ou facilita no tempo, ou facilita no dia, e a questão logística para a prova era bem complicado. Então, eles melhoraram os 2, que aí eu também não gostei, que eles dividiram 25 no sábado, 42 no domingo e botaram para 6 horas e meia. Então, eu falei, bom, a questão de fazer no mesmo dia eu não vou conseguir, porque a prova não vai acontecer, mas falei pro meu treinador, falei, cara, vamos fazer, mas para a prova eu quero fazer abaixo de 6 horas. Para mim, desafio pessoal, entendeu? Se eu ganhar uma medalha abaixo de 6 horas e meia, eu não vou nem pegar medalha, mas vou pegar medalha só se for abaixo de 6 horas. No segundo ano eu não consegui, eu estava no quilômetro 17, assim, já na serra, e eu vi que o tempo não ia dar, eu realmente já não tinha muito mais condição de correr. E aí ajudei a galera, estimulei e tudo mais, porque quando você corre com o número de peito de samurai, todo mundo, né, um negócio meio... A galera, pô, samurai e tal. Então eu passei, naquele momento que eu comecei a andar e vi que não ia dar, e me preservar, e eu comecei a ajudar as outras pessoas, porque o 25K, a maior parte dos atletas faz, porque, cara, é tão desafiador o negócio que a galera primeiro, vou lá fazer 25 para ver como é que é. Então, muita gente tá lá, muito iniciante, muito intermediário e tudo mais. Então, ajudei muita gente nesse sentido, foi fantástico. E era à noite, então peguei a serra à noite, com neblina, só via as luzinhas, assim, fantástica a prova. E no terceiro ano, graças a Deus, eu fui. Já era separado, mas eu consegui... Aí, enfim, teve até uma questão, porque nesse ano eu fui como influenciador da prova, como atleta da prova, porque eu já conheci todo mundo, ia não sei o quê, tinha uma história muito legal para a prova, contei pro pessoal lá do marketing e tal, e eles, não, vem com a gente, vem divulgar, só que esse ano, a gente, além do Desafio Samurai, a gente tá colocando a distância dos 10K no sábado, porque como dividiu, então vai ter 25 no sábado de manhã, 10K para fazer mais inclusão ainda de pessoas, e a maratona no domingo e o 5K na sexta. E virou o Desafio do Shogun. Vamos lá.
Pedro, e eu sou ultramaratonista, né? Aí, faltando um mês e meio pra prova, o pessoal da prova me ligou e falou, Pedro, então, eu sei que isso é um negócio com o desafio do samurai, que você quer o samurai, mas assim, a gente precisa de um influenciador, ninguém do time de influenciador quer fazer o desafio do Shogun, que na verdade você corre as 4 distâncias, você corre 5 no sábado, 25 de manhã, 10 à tarde, e só que em 3 dias, né? E eu falei, bom, galera, eu faço, vocês estão pedindo ninguém fazer, eu faço, mas estamos combinados com uma coisa? Se eu não... Eu quero a medalha do samurai. Vocês me dão a medalha do samurai? Eles falaram, olha, Pedro, nem sei se eu poderia... Mas, enfim, a gente dá a medalha em off, só que você vai estar inscrito na categoria de Shogun, a gente não vai poder te premiar. Se você pegar troféu no samurai... Eu falei, não quero, eu quero a medalha. Só vai ser se eu pegar abaixo de 6 horas. Não, mas é 6 horas e meia. Eu falei, não, tem que ser 6 horas. Se não for 6 horas, eu não vou querer. E, não, então beleza. E aí, cara, foi fantástico. Foi fantástico. A prova de 5K que é na sexta não aconteceu na sexta, aconteceu também no sábado, porque por uma questão logística lá da serra, não abriram a serra na sexta. Então eu fiz 25 de manhã, 5, 2 horas da tarde, 10 às 4 da tarde. Então fiz 3 provas no sábado. Cara, quase achei que tinha machucado a panturrilha no sábado à noite. Minha panturrilha endureceu. Falei, cara, minha mulher me ajudou, soltou. E eu fui assim, falei, putz, cara, não acredito, né? Será que, fiz esse negócio com eles? Será que eu não vou perder o meu objetivo pessoal por ter feito tudo isso? Mas, graças a Deus, eu acordei no outro dia. Foi o dia mesmo, realmente. E foi, talvez, de performance junto com o Ironman. Esse ano, agora, 2022, né? Ano passado, pra mim, de performance, as provas que eu fui, assim, demais. Todas foram muito boas, mas essa realmente fiz abaixo de 6 horas, fiz 5 horas e 45, Nossa, se eu não me engano. Então, fiz bem, fiz com uma folga boa, fiz bem as provas com muita cabeça, acabei inteiro, dentro do que é possível estar inteiro ali. E acabei ganhando o Shogun, o desafio Shogun. Ah, que legal. Então, ganhei, na verdade, em 3º lugar na maratona da minha categoria. Ganhei, sei lá, saí de lá com 5 medalhas e 2 troféus, entendeu? Peguei 3º lugar na maratona e peguei 1º lugar no desafio do Shogun, que eram quem corre as 4 distâncias no menor tempo, somados. E fiz o meu desafio pessoal também abaixo de 6 horas do desafio do samurai. Então, pra mim, ali, fechou. Hoje... Aí eu falei, não volto mais para essa prova, né? Consegui o que eu queria, mas o lugar, a vibe, a prova é tão fantástica, é tão desafiadora, que assim, não sei se eu vou cumprir. Tiver de novo. Falei, não volto mais, porque a galera é longe fala para muito chegar. bem, né? Quem faz essa prova fala muito bem. Assim, recomendo. Se vocês não fizeram ainda, façam. É assim, transformadora, uma prova que vale a viagem. E, não dá nem pra explicar. O lugar é muito bonito. Eu não achei que no Brasil, eu nunca... Tipo, você vê os canyons nos Estados Unidos, você fala, nossa... Cara, você chega lá, é uma cadeia de montanhas que, assim, eu, pelo menos, nunca imaginei que fosse ver no Brasil algo desse tipo realmente, entendeu? Em Santa Catarina, né? Perto da gente e tudo mais. Então, assim, vale muito fazer. Hoje tem 2 provas lá, tem Uphill e agora tem uma outra, de uma outra marca lá, Uphill Marathon, se eu não me engano. Enfim... Serra do Rio do Rastro Marathon, exato. Então essa é uma prova show de bola para fazer. Eu tava escutando você falar aqui, eu tava até pensando, falei, nossa, né, mas é difícil, hein, Pedro? Vale, você, difícil. claro. Vocês, na verdade. Eu acho que quem começa... Vai. Eu ainda só pensando, falei, caramba... coisa. 5, 10, 25, 42, no coisa morro. pra São caramba. corridas infinitas, né? É mas olha muito só, brutal, tem um né? negócio muito sério pra dizer pra vocês. A corrida é infinita, mas o nosso tempo é finito. Então, assim, chegou a nossa hora de acabar. Foi maravilhosa a nossa Mas conversa. ainda tem muita história. Tem muita história. Mas e aí? Vamos lá, né? Eu acho que vai ter que ter uma segunda temporada. Segunda temporada, hein, pessoal? Porque galera, tem história. comenta aí se vocês querem uma segunda temporada. A gente quer, tá? E a gente tem que ficar aqui nessa mesa, inclusive. Nossa, foi muito legal Foi. mesmo escutar histórias de pessoas, assim, que... Normais, né? Normais, que são incríveis, E né? que Que começaram, são inspirações né, pra de gente, alguma né? Pessoas forma. normais que inspiram Começaram pessoas do zero, normais né? a serem melhor. Então, isso é muito legal. Eu acho A que não gente- tem essa, né? Eu vejo vocês no Instagram, inspiram a gente, inspiram muitas mulheres, principalmente. Eu vendo o quão mais difícil é para as mulheres treinarem, porque a gente, homem, não tem uma questão que acontece de risco, que eu
percebi durante esse tempo que as mulheres sofrem para correr, para treinar sozinhas e tudo mais, e para a gente é tão mais simples, então vocês fazem um trabalho excelente, além de excelentes atletas, e cara, isso é fantástico. Inspirar pessoas, mas principalmente mulheres hoje em dia, para o esporte de uma maneira geral, é fantástico, porque vocês enfrentam no dia a dia realmente bem mais dificuldades que a gente, e hoje eu percebo isso e é bem legal. Então, Obrigada por obrigado perceber, vocês pela conversa, imagina. Obrigada por dividir com a gente. tudo Foi mais. demais, que foi um isso. ótimo fechamento. Precisamos aí fazer do a nosso... segunda Super série, porque eu acho que eu não inspiração. contei nem a história, Ele gente. deve ter muito Tem mais que voltar história. numa próxima. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal da Cafeína Army, que esteve aqui com a gente. Com certeza. E você, vota aí. Escreve aqui nos comentários aqui embaixo pra ter a segunda temporada. Galera, obrigada pela participação. Pedro, obrigada, Obrigado, meninas. Paulo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Foi um prazer. foi muito legal. Obrigada, Cafeína, que é a marca que faz parte da nossa rotina. A gente ama tanto. Obrigada, pessoal aí de casa que assistiu a gente. Valeu, galera.